Bom dia, meus queridos. E aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui juntinhos para a nossa aula de redação. Hoje nós vamos trabalhar com um gênero novo, um gênero diferente. Vamos conhecer hoje o artigo de opinião. Eu vou passar para vocês aí um vídeo. Nós vamos trabalhar agora a estrutura dos artigos de opinião, as principais características desse gênero textual. Em seguida, eu vou explicar para vocês as questões que vamos trabalhar hoje, as atividades. Então, fiquem ligadinhos. Esse gênero textual, chamado artigo de opinião, é um gênero de muita importância. É o gênero textual mais cobrado nos processos seletivos, nos vestibulares, no Enem. É o gênero que é cobrado na produção textual do Enem, tá certo? A redação do Enem. Então, fique ligadinho aí, que você vai conhecer hoje as principais características desse gênero textual, para que você, quando você vier escrever esse gênero textual, você tenha possibilidade de conseguir entender, compreender a escrita desse texto, certo? Então, vamos lá, prestem atenção aí. Apresentação. Então, vamos conhecer esse artigo de opinião. Eles são importantes instrumentos para a formação do cidadão. Aprender a ler e a escrever esse gênero contribui para desenvolver a capacidade de participar com argumentos convincentes das discussões sobre as questões do lugar onde se vive do que isso, de formar opinião sobre elas, contribuir para resolvê-las, praticar a cidadania. Então, vocês estão vendo aí a importância desse gênero textual, certo? Você vai colocar sua opinião a respeito de determinado assunto e trazer possíveis soluções para contribuir para a melhoria da sua sociedade. Então, gente, o artigo de opinião, ele é esse texto que provoca em você esse senso crítico, certo? Esse despertar da opinião. E isso é muito importante nos dias de hoje. Você precisa ter opinião, você precisa ter fundamentos, argumentos para defender o seu ponto de vista e, ao mesmo tempo, convencer as pessoas de que o seu ponto de vista é o certo e porque ele é o correto, certo? Então, você tem que ter argumentos para defender esse ponto de vista até o final. Então, o artigo de opinião é esse texto, tá certo? Então, vamos prestar atenção aqui. O que é? É um gênero opinativo, como eu já falei, que vai requerer o quê? A sua opinião, que vai trazer sua opinião. De cunho argumentativo, você vai precisar elaborar argumentos convincentes para convencer o leitor, a pessoa que está lendo o seu texto. O autor tem a finalidade de apresentar determinado tema e o seu ponto de vista sobre esse tema. Principal objetivo desse gênero textual: informar e persuadir o leitor sobre o assunto. Além de você informar, porque no primeiro parágrafo você traz informação sobre esse assunto, sobre esse tema, você também vai trazer referências de outros autores que também defendem o mesmo ponto de vista seu, para trazer até uma credibilidade maior ao seu texto, tá bom? E ao mesmo tempo você vai utilizar argumentos para persuadir o leitor sobre esse assunto, para convencer o leitor. Então, as características principais: texto argumentativo que difunde opinião sobre um tema polêmico, circula nos meios de comunicação em geral, por exemplo, jornais, revistas e etc. Título do texto, geralmente polêmico ou provocador, então tem que ter esse título polêmico. Exige a veracidade padrão da língua, gente, então tem que ter a escrita padrão. Beleza? Então você tem que seguir as regras gramaticais padrão. Você tem que seguir bem direitinho essas regras gramaticais. E a estrutura básica do artigo de opinião. Como ele se estrutura, como ele se apresenta. Então, vamos lá, observar os parágrafos, toda a estrutura. Então, na introdução, você vai fazer a contextualização, a problematização do tema, do assunto. Você vai trazer a sua tese. No desenvolvimento, que são os parágrafos seguintes, você vai colocar ali os seus argumentos e justificar esses argumentos. Por que você acredita dessa forma? E a conclusão. Na conclusão, você vai trazer o seu raciocínio argumentativo. Então, gente, vamos agora para o nosso livro, para nossas atividades, que se encontra no livro Língua Portuguesa, na página 258.
vamos aí ler um artigo de opinião que tem como título A Internacionalização do Mundo. Então, vocês vão fazer a leitura atenta, vão ler com cuidado esse artigo de opinião, observando aí as características que já foram pontuadas, que já foram colocadas. Esses textos se encontram na página 258 e 259. São 2 páginas aí de leitura. Você vai fazer essa leitura atentamente, observar o dicionário, para compreender aquelas palavras que você não entende o significado. Tudo isso, gente, a questão da leitura, juntamente com o dicionário, ajuda você a compreender melhor o texto. E agora nós vamos para as questões. Aqui, desvendando os segredos do texto, que se encontra na página 260. Questão 1. Nesse artigo ficam claras 2 opiniões, a do humanista e a do brasileiro. Então, você vai ver que nesse artigo de opinião, há um confronto de opiniões. De um lado, há a opinião do humanista e do outro, a opinião do brasileiro. Então, você vai explicar cada uma delas. O que o humanista defende? Ele defende o quê com a questão da Amazônia? E o que o brasileiro está defendendo? Certo? Então, você vai colocar aí esses 2 pontos de vista. Certo? Essa é a questão 1. Então, vamos agora para a página 261. Questão 2. Nesse texto, o autor adota uma posição pessoal ou impessoal. Ou seja, gente, ele adotando uma posição pessoal, é um texto que ele pode colocar o seu argumento, o seu ponto de vista. Então, aí é uma postura, uma posição pessoal. Ele está ali colocando a opinião dele. E o próprio gênero textual já estava dizendo, né, gente? Artigo de opinião é quando o autor ele pode colocar a sua opinião e defendê-la até o final. E aqui, ou impessoal. Se fosse impessoal, o autor não poderia colocar a sua opinião nem defender o seu ponto de vista. Ele tinha que ser impessoal. Ele tinha que apenas colocar informações a respeito do assunto, sem se posicionar. Então, vocês acham que é o quê? Pessoal ou impessoal? Respondam aí. Questão 3. Analisando a estrutura textual do 2º parágrafo do texto, responda. Então, gente, você vai analisar a estrutura do 2º parágrafo. Não vai olhar para o primeiro e para o último, não. É o 2º parágrafo. Observem aí. Que expressões o autor utilizou para se referir à Amazônia? Ele fala o quê? A Amazônia é o quê? Observem aí as expressões que ele utilizou quando falou da Amazônia. B. Como se classifica o sujeito da forma verbal podia? Então, gente, vocês vão observar lá no texto, certo? E você vai observar aí qual é o tipo de sujeito. Se é um sujeito oculto, se é o sujeito simples, sujeito composto. Então, você vai observar, vai encontrar esse verbo, o verbo podia, nesse 2º parágrafo e vai fazer aquele modelo mentalzinho que eu ensinei a vocês, aquela questão do sujeito. Para encontrar o primeiro sujeito, você vai encontrar o verbo. Faz a pergunta ao verbo quem ou o quê? Quem podia, gente? Quem podia? Então, você vai observar aí. Se o sujeito estiver explícito, pode ser um sujeito simples ou um sujeito composto. Se não tiver, um sujeito oculto, desinicial, tá certo? Então, responda. C. Identifica o sujeito da forma verbal sofre. Então, quem sofre? Observe aí no 2º parágrafo e respondam aqui. 4. Ainda sobre o 2º parágrafo. Gente, então você vai observar o 2º parágrafo. Essa questão 4 é de múltipla escolha. Respondam aí bem direitinho. E vamos agora para a página 262. Questão 5. Na frase abaixo, no 3º parágrafo, podemos identificar a omissão de um termo indicado na lacuna. Preste atenção. Os ricos do mundo no direito de queimar esse imenso patrimônio da humanidade. Qual termo foi omitido aí? Qual termo não aparece aí? Não está aparecendo aí, está com essa lacuna aí, com esse espacinho. Observem lá no 3º parágrafo para completar aqui, gente. Tá bem fácil essa, é só você olhar no texto.
B. Essa omissão é identificada como uma figura de linguagem. Que figura é essa? Gente, essa daqui eu vou ajudar vocês, porque a gente não trabalha, faz tempo que trabalhamos com as figuras de linguagem. Então, quando há uma omissão de um termo em uma determinada oração, nós dizemos que houve o quê? Uma elipse, tá certo? 6. Analisando a estrutura textual do 5º e do 6º parágrafo, responda. O autor compara o desmatamento na região amazônica com qual problema social? Então, ele faz aí uma comparação com que problema? Qual problema social aí que ele coloca? Letra B da questão 6. No trecho abaixo, ocorre a omissão de um termo. Então, faz muito, um milionário japonês decidiu enterrar com ele um quadro de um grande mestre. Então, qual é a palavra que está sendo omitida aí, que não está aparecendo? Vamos buscar lá no texto. C. No 5º parágrafo, o autor parece falar por todos os cidadãos. Transcreva o texto em que isso fica claro. Gente, geralmente, o autor, ele dá sua voz, no geral, quando eles utilizam podemos, então ele está se incluindo ali no discurso. Observem aí onde aparece, lá no 5º parágrafo, a expressão que ele está se incluindo também na questão desse problema. Então, vamos lá. Ainda a letra D da questão 6. Que palavra lhe permitiu identificar no trecho que você transcreveu que o autor falava pelos cidadãos do mundo? Pelos cidadãos do mundo. Explique. Então, gente, a forma verbal podemos, flexão da primeira pessoa do plural, certo? Da primeira pessoa do plural. Observem aí direitinho. 7 é questão de múltipla escolha, certo? E aqui, questão 8. Na questão 8, para a gente finalizar, diz o seguinte: porque o trecho que você indicou na questão anterior não se trata de argumentação. E nesse trecho, o autor ele está colocando a sua opinião ou está apenas relatando um fato, contando um acontecimento? Então, quando há essa questão de um relato de um acontecimento, não há a opinião do autor sobre determinado assunto. Beleza? Então, organizem aí as ideias de vocês e tentem responder essa questão 8. Então, gente, é isso aí. Até amanhã na nossa aula de gramática. Tchau, tchau.